Boa noite, aqui é o seu tutor Marcelo e hoje vamos falar um pouquinho da equação da hipérbole. Então, vamos aqui comigo. Essa é a curva que representa a hipérbole. Ela é simétrica, tem todas aquelas propriedades que vocês já sabem. Então, ela é composta por duas assíntotas, tem os seus vértices, que são ponto A e B, tem o seu centro, que é esse ponto C, e temos o eixo que a gente chama de real, que é esse eixo que passa AB aqui, ó, que é o eixo onde tem que se encontram os focos, né? E temos esse ponto D e E, que não estão dentro da curva, né? Não pertencem à curva. Por isso a gente chama ele de eixo imaginário. Tudo bem? Então, espero que a gente tenha lembrado. Então, quando a gente olha a elipse, a hipérbole, a gente pode descrever aqui alguns tamanhos. Então, se a hipérbole for desta equação aqui, né, x ao quadrado sobre ao quadrado menos y ao quadrado sobre v ao quadrado sempre igual a 1, a gente tem que ir do centro até o vértice, a gente pode chamar de Azinho. E do centro até o foco, a gente pode chamar de Czinho. E aí podemos criar esse triângulo retângulo aqui que vocês estão vendo. Onde um cateto é Azinho, o outro é Bzinho e a hipotenusa é Czinho. Fazendo Pitágoras, a gente tem essa relação aqui que vai nos ajudar em muitas questões. Então, o eixo real, novamente, é aquele eixo onde estão os vértices e o foco da hipérbole. Então, o eixo real sempre vai ser dado por 2A e o eixo imaginário sempre vai ser dado por 2B. Então, esse seria o caso onde o x ao quadrado é o positivo. E se o y ao quadrado for o positivo? Aí a gente tem esta condição aqui, onde o eixo agora real, 2A, né, vai estar em y, vai estar na direção das ordenadas. E o eixo imaginário vai estar na direção das abscissas. Então aqui estão os focos e os vértices. Tudo bem? Então, quem é positivo que determina se a hipérbole vai estar para cima ou deitada. Tudo bem? Então aqui tem duas questões que a gente pode analisar. Então observe, eu tenho aqui y² sobre 9 menos x² sobre 4 igual a 1. Quando a gente olha o valor de a ao quadrado, que é 9, o a tem que ser 3. Então, embaixo de y, né, eu marquei o 3 e o menos 3. E o b ao quadrado, que estaria aqui embaixo do x ao quadrado, seria 2. Então, marquei aqui o 2 e o menos 2. E nesse caso, o y é positivo, então o eixo real está na direção y e a hipérbole está para cima, né, está na vertical. Já nesse caso, os pontos são os mesmos, né, só mudei o sinal. Então, embaixo do x ao quadrado, eu vou poder marcar o 4, que é a raiz de 4 é 2. Então, eu marco logo 2 e menos 2 no eixo x. E a raiz de 9 é 3, então, embaixo de y, eu marco no eixo y. E observe que eu não preciso ficar decorando. Ah, quem é eixo real, quem é eixo imaginário. Não, embaixo de x eu marco x, e marco de y eu marco y. Não precisa ficar nessa noia do quem é A e quem é o B. Então, já descobrimos e agora a gente só tem que lembrar de um detalhe, que o eixo real é o que é positivo. Então a hipérbole vai estar no sentido para onde está positivo. Se for y, está no sentido de y. Se for x, está no sentido de x. E isso facilita muito a nossa vida. Uma outra maneira, caso você esqueça disso, é você lembrar de onde é que você quer que esteja o vértice. Observe que se o vértice aqui tem que ser 2 e 0. Não é? Quando você substitui na equação 2 e 0, você vai perceber que nessa equação vai dar 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 4 é 1, menos y ao quadrado vai ser 0 ao quadrado. Então vai anular esse termo. Então vai ficar 1 igual a 1 e 2 e 0 pertence à hipérbole. Nesse caso, quando a gente cancela esse termo porque vai ficar 0, né, o ponto 2 e 0, observe que vai dar menos 1. E está fora da hipérbole. Então não tem como ela estar nesse sentido, né? No sentido deitado. Então é uma boa maneira de você lembrar. Tudo bem? Então nosso gatilho mental vai ser qual? Se for positivo, vai estar na direção do positivo. Embaixo da letra a gente marca na mesma eixo. Agora vamos
olhar as questões propostas para hoje. Ok? Então temos essas duas questões para hoje que eu vou resolver. Então tentem tirar uma foto, reunir qualquer informação necessária. Então espero que vocês tenham tido um tempo para anotar as questões. Então vamos para a resolução agora de cada uma. Então estamos aqui com a nossa primeira questão. Determine a equação da hipérbole nos seguintes casos. O foco é o ponto 0 e menos 5. E o vértice é o ponto 0 e 3. Então, nesse caso, 0 e 3 é aqui, né? 0 e menos 3 é esse aqui. E o foco é 5. E o foco é menos 5. Observe que a gente sabe que a hipérbole está nesse sentido, porque é para onde está o foco. Tudo bem? O foco está para lá, então a gente já sabe como está a nossa hipérbole. O que a gente não sabe é esse tamanhozinho que é o B. Ou, que é o B aqui. A gente tem que... Mas a gente sabe o tamanhozinho que é o C, porque o C é o foco, e ele já me deu aqui. Então, o C tem que ser 5. E o nosso A, que é o nosso eixo real, tem que ser o 3. Tudo bem? E aí a gente pode usar a nossa relação, que C ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo, 5 ao quadrado tem que ser igual a 3 ao quadrado mais B ao quadrado. Para os que estão mais atentos, podem ter percebido que esse aqui é o triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Então vai acontecer exatamente isso. 5 ao quadrado é 25, menos 3 ao quadrado mudando de lado é 9, né? E vai dar 16, 25 menos 9. E B tem que ser mais ou menos a raiz de 16, que seria mais ou menos 4. Então achamos o nosso valor ideal aí. Então o B aqui que a gente estava procurando é exatamente o 4. Então como seria a equação dessa hipérbole, né? De novo, vamos lembrar. Se está na direção de y, é porque y é o positivo. Embaixo de y a gente vai marcar o que tem y. Então 3 ao quadrado, 9, menos, agora x ao quadrado. O que está na direção de x é o que vai ficar embaixo de x. B ao quadrado é 16, que é igual a 1. Encontramos a equação da hipérbole. Agora observe que se você, talvez a resposta não esteja assim. Aí basta você fazer a seguinte estratégia. Você vai multiplicar por 9 e depois por 16. Porque o 9 vai eliminar esse 9 e o 16 vai eliminar esse 16 desse denominador. E vai aparecer a equação como a gente deseja. Então vai ficar 16y ao quadrado menos 9x ao quadrado igual a 9 vezes 16, que é 144. Prontinho. Se vocês quiserem arrumar para deixar na forma geral das cônicas, então ficaríamos com essa equação aqui. Concluímos então a nossa primeira questão. Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. Agora vamos fazer essa segunda letra aqui. Então, vem comigo olhar a segunda letra. Essa daqui ele me deu as assíntotas. E aqui é onde fica legal, né? O que ele me diz é que o eixo real está sobre as ordenadas, então o eixo real está assim. E eu sempre gosto de começar uma questão anotando tudo que a gente sabe. Então, se eu sei que o eixo real está dessa maneira, para cima, é porque, de novo, o positivo foi y e o A vai estar embaixo do y. Não que isso vai interferir em alguma coisa, mas a gente já sabe. Então, o A vai ser aqui e o B
Vai ser aqui. Pronto. Observe que também ele me deu a distância focal, que é 2C. Estão lembrados? A distância entre os focos. O foco estaria aqui e aqui estaria o C. Ele me deu que a distância de um foco a outro, ou seja, 2C, é 52. Que implica dizer que C tem que ser a metade de 52, que é 26. Pronto, perfeitinho. Então já sabemos o quanto é o C. E agora a gente vai usar essa informaçãozinha aqui. Observe que esse ponto aqui é o ponto BA. E esse aqui é a origem do sistema. Ela está na origem, né? Observe que essa equação tem B0, né? Então, realmente, ela está passando na origem. Então, como seria daqui? O que, é que a gente pode tirar? Olha, a equação dessa síntese seria algo como m vezes x, porque ela não tem o termo independente. E o m, a gente sabe que a gente pode encontrar como ΔY sobre ΔX. Ou seja, um A sobre B. E a gente sabe que esse A sobre B, desse ponto aqui, tem que ser quanto? 12 quintos. Onde a gente já tem uma relação para trabalhar. Então, quanto é que tem que ser o A? 12 quintos vezes o B. Então, temos uma relação para trabalhar. E também, se vocês lembrarem, a gente tem a relação da hipérbole, que era C ao quadrado igual a ao quadrado, B ao quadrado. Olha o C aqui, né? B, que é o A. Pronto. Então, a gente vai substituir agora. Só que a gente já sabe o valor de C, que é 26 ao quadrado, que vai ser igual. O A ao quadrado a gente também sabe quanto é, porque é 12 quintos de B. Isso vai ficar ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, 26 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado é 144 vezes B ao quadrado e 5 ao quadrado é 25. Tudo isso vai estar somado com B ao quadrado. Deixa eu descer aqui um pouquinho o quadro para a gente conseguir ler melhor. Vamos lá. Então aqui a gente pode usar aquela regra do número misto, né? Multiplica e soma. Então vai ser 144 B ao quadrado mais 25 B ao quadrado. Todo mundo dividido por 25. Então, continuando, 26 ao quadrado vai ser igual a quanto? A 125 com 144, até onde eu me lembre, é 169. B ao quadrado sobre 25. E olha que interessante, né? A gente vai passar a multiplicar o 25 que está dividindo multiplicando, mas 25 é exatamente 5 ao quadrado. E 169 é 13 ao quadrado, se você for reparar. Então, na hora que a gente for resolver, B vai ser mais ou menos a raiz de 26 ao quadrado vezes 5 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Ou seja, todo mundo sai da raiz. Vai ficar 26 vezes 5 dividido por 3. Que vai resultar 26 simplifica, que resulta em 10. Então B é igual a 10. Mas, espera aí. Se B a gente descobriu que é 10, a gente também sabe quanto é A. Então, A vai ser 12 vezes 10 dividido por 5. Simplificando, vai dar 24. Opa, então já achamos o valor de A e o valor de B para a nossa hipérbole. Então, se o A é 24, vai ficar y ao quadrado sobre 24 ao quadrado menos x ao quadrado. E o nosso B foi 10, então vai ficar 10 ao quadrado aqui embaixo. E isso deve ser 1.
Então, y ao quadrado vai ser igual a 24 ao quadrado é 576. Professor, como é que você fez isso tão rápido? Simples, eu fiz antes e anotei o resultado. E 10 ao quadrado é 100. E agora entra naquela mesma etapa de a gente arrumar para ficar na equação fundamental das cônicas. Então vamos multiplicar por 100 e por 576. E vai ficar aqui 576 vezes 100. Só botar 2 zeros. E aqui estaria na forma geral das cônicas. Tudo bem? O que finaliza a nossa questãozinha de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado do conteúdo. E a gente se vê na próxima questão.